Gostaria de iniciar essa reflexão fazendo uma pergunta. Se a igreja local onde você congrega fechasse amanhã, o bairro sentiria falta? Alguém sentiria falta? Essa pergunta, ela nos faz pensar no papel que nós temos como igreja, no bairro, na cidade, na localidade onde nós estamos inseridos. Igreja viva é o tema da reflexão de hoje. Porque igrejas vivas, elas não são apenas conhecidas pelos seus cultos de celebração, mas por sua relevância na cidade, por anunciar o evangelho na cidade, por ser uma influência na cidade, por ser uma voz, uma resposta do clamor de muitas pessoas. Jesus, ele encerra o Evangelho de Mateus com um texto que é muito familiar para nós, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde Jesus diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Eu, lendo esse texto, eu chamo daquilo que é os 3 V's da missão. É o que eu queria extrair aqui para a gente pensar um pouco sobre esse assunto. Os 3 V's da missão. O primeiro é que a igreja viva vive para anunciar. O texto diz, portanto, vão. Ou seja, todos nós, como membros de um corpo, Cristo é a cabeça, nós somos membros de um corpo. A igreja está sempre em movimento. Só que ela está em movimento e ela sabe para onde ela vai. Ela vai em direção daqueles que precisam ouvir o evangelho. Você e eu que fazemos parte de uma comunidade local, uma igreja local, precisamos olhar esse texto e pensar: eu anuncio o evangelho de Cristo através das minhas palavras e através também do meu estilo de vida. Ou seja, na academia eu sou cristão, na caminhada eu sou cristão, no mercado eu sou cristão, no ônibus, no metrô, na fila, até naquele momento que a fila está muito grande, que a impaciência tenta tomar conta do nosso coração, nós demonstramos o evangelho através do nosso estilo de vida. Ser cristão, anunciar um evangelho, não é só apenas dentro de 4 paredes, mas é lá fora. É lá fora. O nosso estilo de vida, nós devemos anunciar o evangelho. Esse texto nos mostra isso. Cada membro precisa entender a sua missão, seu estilo de vida, a forma que você fala, do seu jeito. Você pode anunciar o evangelho de Cristo. Agora, esse texto também me faz pensar uma seguinte questão. A gente olha como membro, onde nós devemos ser uma influência na cidade, mas também me faz olhar como igreja. Como igreja. A igreja local, ela precisa desenvolver ações de evangelização. Qual é a ação de evangelização da sua igreja local? Ou vocês só se reúnem para fazer cultos? Ou na evangelização é apenas 3, 4, 5 pessoas que vão evangelizar? Qual é a forma organizada que a tua igreja local evangeliza? Os vizinhos da cidade, do bairro, eles precisam olhar para a igreja e ver uma comunidade que ama e que serve. Eu sempre falo aqui, para a Promessa Santo Amaro, que nem sempre as pessoas vão entrar aqui por causa de Cristo. Nem sempre. Mas elas podem entrar aqui quando a gente colocar uma piscina de bolinhas lá do lado de fora. As crianças pulando, brincando. E ao entrarem aqui, e o fato de pregarmos o Evangelho de Cristo, essas pessoas vêm por causa das bolinhas, por causa das crianças,
por causa de uma ação social que a gente sempre faz em setembro aqui, que é chamado Juntos pela Vida, em combate ao suicídio, as pessoas vêm aqui, mas ao adentrarem aqui por causa de uma mensagem, de um conselho, por causa do tema da saúde emocional, elas vão se achegar a Cristo. Então, qual é a ação que a tua igreja local promove para ser uma influência na cidade? Porque esse texto fala assim, a igreja vai, mas não é de qualquer jeito. Precisa ter uma forma organizada, precisa pensar, precisa orar. Precisa entender o contexto que nós estamos vivendo, que você vive lá no seu bairro, e saber o que Deus quer de vocês lá, naquela comunidade, quem Ele quer alcançar lá. Aí você pode falar, não, mas tem uma outra igreja lá, aquela igreja tem muitos cultos, muitas pessoas, mas sim, a gente tem que parar com esse negócio de olhar para as outras igrejas como rivais. A gente tem que olhar e entender que existem muitas igrejas sérias que Deus também quer salvar outras pessoas através dessas igrejas. Assim como Deus, ao nos colocar numa comunidade, Deus quer nos usar para alcançar as pessoas. Então esse texto me faz olhar a ação individual, no dia a dia, mas a ação coletiva, que a igreja local, ela precisa desenvolver, pensar, conversar, refletir a liderança da igreja local, juntamente depois com a membresia, conversar e envolver toda a igreja local. Por quê? Essa ação ela não deve ser praticada coletiva apenas por um grupo de pessoas específicas, ou seja, os ordenados, ou seja, os líderes ministeriais, mas de toda a igreja, todos os membros do corpo de Cristo. Então, o primeiro V aqui é que a igreja viva, ela vive para anunciar o Evangelho. Ela vive por isso. A igreja vive por isso. O segundo é que a igreja viva faz discípulos. O texto fala sobre discipulado. E eu penso que há uma questão aqui que nós precisamos resolver no nosso meio, o discipulado. Porque discípulos não nascem prontos. Discípulos são forjados, são formados. Nós temos o exemplo de Jesus que passou 3 anos com seus discípulos, e em especial Pedro. Falo de Pedro. Jesus, ao discipular Pedro, ele entra na casa de Pedro e ele encontra a sua sogra doente. Jesus vê, o texto fala, Jesus vê. Jesus, como um discipulador, ele se preocupa com o problema de Pedro, com o problema na família de Pedro, com a enfermidade na casa de Pedro. Jesus vê. O discipulado é isso. O discipulado não é só sentar e falar de Cristo. Isso é fundamental para a vida. Mas o discipulado também a exemplo de Jesus, é dedicar tempo, é ouvir a história, é dar atenção. Mas o grande problema nosso hoje é que nós alegamos que não temos tempo, porque nós trabalhamos, nós estudamos e fazemos inúmeras coisas, não temos tempo. E se uma pessoa decide se tornar discípula de Cristo aqui, ou na tua igreja, quais são os passos para que ela realmente se torne uma discípula? Quem vai grudar nessa pessoa? Quem vai discipular essa pessoa? Quem vai ser um instrumento de Deus para forjar essa pessoa para se tornar uma discípula de Cristo? Discipulado não é só apenas a pessoa dizer eu quero a Cristo, vou congregar aqui. Quais são os passos para que ela se torne uma discípula de Cristo? Aí que está a questão. Porque requer tempo da gente, requer dedicação. Discipulado é ter paciência, é ouvir suas histórias e às vezes a gente não tem muita paciência para isso. Às vezes a gente não quer. Às vezes é o sacrifício. É sacrifício. A questão é, você é um discípulo de Cristo? Ou você é apenas um membro de igreja? Quem é você? Um discípulo ou um membro? Talvez você esteja com dúvidas, mas eu quero aqui elucidar um pouquinho aqui a mente de vocês. Porque um discípulo de Jesus, ele vive
em constante relacionamento de intimidade com Jesus. Ele ama Jesus, ele conhece a Jesus, ele quer se relacionar mais com Jesus. Ele se esforça para entender que o momento de devocional não é mais uma lista de tarefas da sua vida, mas é um estilo de vida, faz parte dele falar com Cristo. Então o discípulo, ele quer andar com Cristo, quer viver com Cristo. Agora, o membro da igreja, ele tem mais vínculo com a instituição do que com Cristo. Tem gente que ama mais a placa da igreja do que a Jesus. Tem gente que prega a igreja, a placa da igreja, mas não prega sobre Jesus. Tem gente que briga por causa do nome da igreja, mas não prega sobre Jesus. O membro da igreja, ele tem esse comportamento. Ele fica ali, ó, um pragmatismo religioso e ainda atrapalhando o discípulo de Cristo que quer ver a igreja crescer. O discípulo, ele serve na igreja local com base nos dons que ele recebeu. Então, ele entende, Cristo me deu esses dons e com base nesses dons eu vou servir. Os dons nos direcionam para entendermos qual é a missão de Deus no mundo, na igreja, no bairro, e o que Ele quer de mim naquilo que Ele está fazendo. O que Deus quer de mim? O que Deus quer fazer através da minha vida? É entendermos qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Os dons nos ajudam a entender isso. E quando eu sirvo a Deus com um dom que Deus me deu, eu não fico me intrometendo nos ministérios dos outros. Cada um cuida da sua vida. Cada um cuida do seu. Somos um corpo, mas cada um vai servindo com base no dom que recebeu. E assim a igreja vai fluindo. Então, o membro da igreja, ele pensa diferente. Ele não quer servir, ele quer ser servido. Ele quer sentar no banco e ele acha que aqui é entretenimento. Que a mensagem tem que ser do seu gosto, os louvores têm que ser do seu gosto. Parece que está com o controle na mão, assim, ó, quer mudar. Lá, já não gostei dessa mensagem. Já não gostei dessa música. Aí não gosta daqui, vai para outro lugar. Isso é membro, gente. Isso não é comportamento de discípulo. O discípulo, ele entende que foi enviado ao mundo como embaixador de Cristo. O discípulo entende que Deus tem um propósito na sua vida. Que ele não nasceu por acaso. Eu às vezes ouço histórias de pessoas que, olha, que nasceram de uma família problemática, difícil, e essa criança se sentiu rejeitada. Mas eu quero lhe dizer que o fato disso ter acontecido não significa que Deus não tenha um propósito na sua vida e na sua história. Nós não nascemos por acaso. Nós somos embaixadores do Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos embaixadores da palavra de Deus. Nós somos chamados, Isso é um comportamento de discípulo que recebeu o dom, que anuncia o Evangelho, que serve a Cristo, e serve a igreja, e serve a comunidade. Agora, no caso do membro, ele serve por conveniência, né? Ou seja, se ele vê que ele vai ganhar alguma coisa, ele serve, ele busca posições na igreja, o sonho dele é ter cargos em funções. Então, se for para servir, porque lá na frente ele vai conseguir alguma coisa, ele vai fazer isso. Ele quer os aplausos dos homens. Ele quer os aplausos dos homens. O membro é assim. O membro é assim, o homem do controle. Agora, o discípulo de Cristo, ele é transformado e transforma o ambiente onde convive. Ele é um influenciador. Independentemente do seu perfil, da sua forma de falar, de se expressar, Deus usa você. E como um discípulo de Cristo, você influencia as pessoas no ambiente onde você está inserido. O discípulo é aquele que tem uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, porque ele serve a Cristo
o Deus da esperança, o Deus do amor. Então o discípulo, ele dá aos outros aquilo que ele tem, aquilo que ele recebeu. O discípulo recebeu o amor, recebeu o perdão, recebeu a graça, e ele dá o amor, ele dá o perdão ali, oferecendo perdão, ensinando que Jesus Cristo, ele pode perdoar os pecados, que Jesus Cristo oferece a graça. Nós damos aquilo que nós recebemos. Esse é o discípulo. Agora, o membro da igreja, ele é moldado pelo ambiente, né? Sem impacto, ele não influencia, ele é influenciado facilmente, né? Ele vai na sexta-feira à noite, nas baladas, e ali ele é influenciado, começa a beber, começa a ficar com um, começa a ficar com o outro, há traições no casamento, ele é totalmente no seu ambiente de trabalho influenciado e não influencia. Eu trouxe só isso aqui para vocês pensarem, tentarem entender quem nós somos no corpo de Cristo. Será que somos discipuladores ou somos apenas membros da igreja? Discipulado exige tempo e entrega. Será que temos oferecido isso? Aonde você está frutificando? Tem gente que tem muita ideia na igreja. Tem ideia disso aqui, vamos fazer isso aqui, acolá, vamos. Mas é teoria. Não frutifica. Não dá fruto. Aonde você está inserido, você precisa dar fruto. Jesus falou assim, ó, aquele que continuar em mim, eu nele, dará muitos frutos. O texto diz, muitos frutos. Deus nos chamou para dar frutos, frutificar, porque sem mim nada podereis fazer. Aonde você está frutificando? Você está discipulando? Você está dedicando tempo a alguém, ouvindo suas lamúrias, ouvindo o seu sofrimento, falando de Jesus para ela, tendo tempo com ela? E eu gostaria de convidá-los para repensar a forma de discipulado, porque eu cheguei à seguinte conclusão, que às vezes nós estagnamos no crescimento da igreja porque nós não dedicamos ao discipulado. A gente prefere fazer inúmeras programações, culto jovem, culto da mulher, culto do bebê, culto não sei o quê. Isso só vale para crente e não se dedica a dar tempo aos novos na fé, a ouvir suas histórias. Não estou dizendo que a gente não deva fazer essas coisas. Entendam bem. Não estou dizendo que não devemos fazer. Agora, qual é o sentido de fazer isso? Porque, ao invés de ficarmos fazendo programações para crentes, eu prefiro ficar na casa de uma pessoa nova na fé que eu estou discipulando e visitando ela. Não tem sem... mas Deus está presente? Está abençoando? Também está, mas assim, eu quero festa no céu. Festa no céu é quando o pecador se arrepende. A gente tem os nossos encontros, nossos programas. Aliás, nós temos algo que a gente não pode esquecer. Culto de celebração. Toda semana, não é isso? Sábado, domingo, alguns quarta. Nós temos cultos toda semana. Mas a gente quer inserir mais coisas na agenda da igreja. E aí, a pessoa que vem lá de fora, querendo ouvir o Evangelho de Cristo, e precisa ser discipulada, a gente fala assim, eu não posso te dar atenção, porque eu tenho que participar de uma programação aqui. A gente precisa virar, eu sei que isso dói. Mas é para isso que a igreja existe. E qualquer atividade que a gente vai realizar na igreja local, a gente tem que pensar no pós, que é o discipulado. Quantas vezes realizamos eventos e pessoas aceitaram a Cristo e cadê elas? Algumas ficaram, talvez inúmeras não. Há de se pensar, e eu convido vocês a se dedicar mesmo ao discipulado, a repensar, porque o terceiro V é que a Igreja Viva batiza novos discípulos.
A igreja batiza. E a gente tem que parar de se conformar com 2, 3 batismos. 3 almas. É bênção, é alegria, ficamos felizes? Ficamos demais. Uma alma é importante para Cristo. Mas nós podemos batizar 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 6.000. Podemos. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Eu falei aqui para a Promessa Santa Amaro que o meu sonho é um batismo, a gente batizar 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Eu estou tentando convencer alguns incrédulos ainda. Mas eu acredito, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu quero ver aqui o nosso secretário regional, o pastor Jailton, um dia prestar um relatório aqui para a Assembleia e dizer: Paulistana batizou 20.000 pessoas em um ano. Nós temos o Evangelho que é o poder de Deus. Isso aqui não é coisa humana. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é entretenimento gospel. Isso aqui é sacrifício. Isso aqui é trabalho. Isso aqui é foco. Isso aqui é missão. Isso aqui é Deus no comando de todas as coisas. E nós precisamos ser a igreja que está muito mais acostumada a ouvir os barulhos das águas do batismo, a ouvir as histórias de recomeços, pessoas recomeçando suas histórias, porque viveram uma vida sem Cristo, uma vida infeliz, mas ao conhecerem a Cristo, começou uma nova história, e nessa nova história, ela vai ter alguém junto acompanhando, andando com ela, porque vai ter algum momento que essa pessoa pode dar uma fragilizada, pode dar uma desanimada, e você ou eu precisa estar lá do lado dessa pessoa para levanta, estou aqui, estou orando por você. Não desiste não. É difícil, mas eu estou aqui, estou orando por você, eu desejo contigo. E é assim, a gente não podemos desistir das pessoas. Eu gostaria de pedir para vocês que são líderes, que façam a seguinte reflexão. Quando vocês forem desenvolver as ações da igreja local, pergunte se tem os 3 V's da missão na agenda. Se tem, vive evangelizando, se vive discipulando e se vive batizando. Porque se não tiver, não é a agenda de Jesus, é a sua agenda para a igreja. E não é a agenda do Fabiano, não é a sua agenda para a igreja, é a agenda de Jesus. Vive evangelizando. Nós precisamos dedicar tempo à evangelização, ao discipulado e ao batismo. Esses 3 V's. E trabalhar. A tua igreja local, ela está viva ou apenas funcionando? Ela está viva ou apenas funcionando? Como que está a sua igreja local? Nós precisamos sonhar alto. Nós precisamos pensar grande. Nós precisamos alcançar as nações. Nós precisamos influenciar a cidade. Nós precisamos entender que a igreja é de Cristo, que é por Ele, que precisamos seguir a direção dEle. Precisamos fazer as coisas por Ele. Ele vai cuidando da igreja, Ele vai cuidando de nós, Ele vai cuidando da nossa casa, vai cuidando da nossa família, Ele sabe quais são as nossas necessidades, Ele sabe de tudo. Nós apenas precisamos ouvir a sua voz e obedecê-lo, e anunciar o Evangelho, olhar para uma agenda de uma igreja local e não ter um ataque cardíaco de tanta coisa, mas ver uma agenda leve, uma agenda que cumpra a missão de Cristo. É possível isso? Pastor José Ramos já foi, pastor Davi Salviano já foi, pastor João Augusto da Silveira também já foi, ou seja, ambos já descansaram no Senhor, e muitos outros pastores e missionários. A responsabilidade está com a gente agora. Nós estamos aqui e precisamos continuar firmes,
pensando nessa agenda que cumpre, igreja que cumpre esses 3 vezes da missão. Uma igreja que evangeliza, que discipula, que dedica tempo. Eu falo por mim, gente. Eu falo por mim porque o discipulado ele é sacrifício mesmo. E às vezes aquela pessoa que eu estou ali discipulando, fala, sabe? Aí você está cansado, você não quer ouvir. Aí você fica aquela coisa assim, mas a missão está maior, eu preciso dar atenção. A missão é maior. Discipulado, comer juntos. E quando você conhece a história de uma pessoa, você entende um pouco dos seus comportamentos de hoje. Então, meu coração arde e o meu desejo é de que todos nós venhamos sair daqui convictos de que a igreja precisa discipular. E isso começa a parar de apontar, ele não faz, não, faz você. Se ele não faz, mas faz você. Faz você. A gente para de ficar apontando para os outros, olha para nós. Ah, mas ciclano, olha para você e faz a sua parte. Eu procuro fazer a minha parte. E entendo que, enquanto viver, eu quero me dedicar a isso. A fazer Deus conhecido. A entender que a igreja local, ela precisa cumprir a vontade de Cristo e não a vontade de cardeais da igreja. Precisa cumprir a vontade de Cristo. E eu gostaria de orar com vocês, enquanto eu preparava esse conteúdo para vocês, eu pensei o seguinte, me veio uma pergunta. Jesus, ele quer forjar seus discípulos para praticar esses 3 vezes da missão. Você quer ser um deles? Você quer ser um deles? Eu vou pedir para vocês se levantarem, por favor. E eu vou pedir aqui, os pastores ficarem aqui, por favor. Essa é a primeira pergunta. Eu gostaria de reafirmar aqui a pergunta que o pastor Ricardo fez aqui na sua palestra de tarde. Mas ninguém vem ainda, a não ser os pastores aqui, a missionária. A segunda pergunta é, antes de vocês virem, você tem o desejo de ser um pastor ou missionária? Você sente ardente no seu coração, é um chamado de Deus, e você tem esse desejo de servir a Deus, sendo uma missionária, um pastor? Você tem esse desejo? Então, eu gostaria, de antes de você vir, de que, ao vir aqui na frente, se você quiser, confidencie isso ao pastor e à missionária que vai estar aqui, se você quiser. Mas isso vai ficar entre vocês. E aí, eles irão orar por vocês. A gente tem que ter esse objetivo, esse propósito. Pergunta, Jesus quer forjar seus discípulos para praticar os 3 vezes. Você quer ser um deles? Você deve estar pensando assim, nossa, eu trabalho tanto na igreja, mas parece que não vai, né? Talvez você está no ministério, fazendo coisas que Deus nunca pediu para você fazer. Talvez você está no ministério que Deus nunca pediu para você estar. Será que tudo que nós ouvimos aqui já não foi o suficiente hoje para avaliar se realmente eu estou servindo onde Deus quer que eu sirva? Pode ser. E olha que eu já passei por isso. Mas você sente um chamado de Deus para ser um pastor? Mas assim, é ser pastor e missionária que tem o vez no coração. O vez, os 3 vezes da missão.
Vem agora, porque é um compromisso com Deus. É Deus que vai conduzir a sua vida, a sua história, como Ele já tem conduzido. E eu gostaria de te dar essa oportunidade aqui. Você pode vir aqui na frente. E se você quiser, você pode soprar aqui no ouvido do pastor. Pastor, o meu caso é esse aqui. Eu quero ser um casal, um missionário, um pastor. Ou não, pastor, eu quero ser um líder que tenha um vez no coração. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus.